O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite, pessoal. É bonita essa oração mesmo, chamar assim, nesse verso, né? Continua o verso de abertura, né? Que possamos completamente clarificar, significa dizer que a gente às vezes não tem a visão completa, né? E ainda agora, quando eu estava. É linda, né, Jocai-san? É, eu estava ainda agora ali, eu ia tirar uma foto da gente aqui no Kinrim. E quando eu peguei no celular, o celular deu um bugou aqui, teve que reiniciar. Eu fiquei ali no quarto. Aí eu vi uma coisa tão simples: o céu alaranjado. Aí eu olhei um pouquinho mais, uma estrela. Aí sozinho fui lá para ver o que estava sucedendo. Aí eu disse: Olha sozinho, que coisa linda, vim ver o céu e a estrela. Aí ele olhou e depois disse: E tinha a lua ali. Às vezes a gente não tem a visão completa, né? Às vezes a gente não tem a visão completa. Mas quando assim as peças vão se juntando, né? Quando a gente tem uma boa equipe, vamos dizer assim, né? A visão de um se complementa com a visão do outro, com a visão do outro, que juntamente com a visão de outras pessoas também permite que a gente tenha uma visão um pouco melhor da realidade, né? Um pouco mais clara, né? Uma visão mais profunda do que são as coisas, né? E eu me lembro que quando eu estava lá em São Paulo, a monja falava que a gente precisava ver as coisas como as coisas são. Aí eu disse: gente, mas eu vejo as coisas como as coisas são. A gente jura que vê as coisas como as coisas são, né? E às vezes a gente não está vendo as coisas como as coisas são. A gente está vendo o que tem dentro, né? A gente está vendo nossa, a nossa forma, os nossos valores, o nosso pensamento, as nossas emoções, que a gente joga ali na realidade, né? E a prática da meditação, né? A prática do zazen é um pouco também sobre isso, sabe? A gente fica quietinho, amarrado, e as ondas mentais elas tendem a diminuir, e a gente passa a ver que a gente tem uma forma de ver, operar e sentir e agir no mundo, né? Que tem a ver com o karma que a gente estudou na aula do curso, né? Ou seja, existe essa forma da gente ver o mundo, né? Sentir o mundo. Isso é tão natural para a gente quanto respirar. Então, esse verso da abertura, ele fala um pouquinho disso, né? Que a gente possa ter a visão completa. A gente possa ter a visão completa. Às vezes, o povo não entende, mas o Zen, o budismo de forma geral, mas particularmente o Zen, no final do ano, para começo do ano, tem uma cerimônia bonita, né? Que a gente reza para a sabedoria completa. Sabedoria completa. Que a gente possa ter essa visão completa das coisas, né? Prajna Paramita.
Prajna é a mãe de todos os Budas, né? A mãe da sabedoria, né? A gente não reza para um ser específico, não, né? A gente reza para sabedoria. Que a gente possa ter essa sabedoria, sabe? Mas é difícil porque a gente tá tão cheio de si mesmo, né? Que se torna quase impossível ver as coisas como as coisas são. Por isso que esses momentos assim de parar, deixar as coisas como a onda do mar, né? Que vai e vem, vem e vai. Aí chega uma hora que vai acalmando, acalmando, acalmando. A gente começa a perceber que tem essa forma de ver, sentir, operar e ser no mundo. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais lúcidas. A gente começa a perceber, nossa, como é bonito o céu, como é bonita a estrela, como é bonito a lua, o sol. Fiquei com vergonha de perguntar a vocês, mas eu vou perguntar. Vocês costumam ver o céu? Não é bonito, não é? De manhã, de tarde, de noite, a lua, não é? Nossa, às vezes eu tô dormindo ali no quarto, aí tem a janela, e teve uma essa semana mesmo, semana passada que diga, a lua, eu me acordei com um brilho bem forte. Eu disse, é a iluminação, é a iluminação. Aí eu olhei assim, era a lua me iluminando, né? Era só o brilho da lua, sabe, sobre mim, sabe? E eu fiquei fazendo o quê? Olhando para ela, enquanto ela estava ali naquele espectro da janela, naquela parte. E fiquei só acordado olhando ela, tá entendendo? Assim, às vezes nos falta muito essa coisa simples, sabe? Lógico que a compreensão completa, profunda é importante, mas às vezes olhar uma coisa simples faz com que a gente tenha um insight, sabe? Assim, uma percepção. Só que às vezes a gente tá tão cheio, né, de coisas para fazer, de pessoas para dar conta, de situações para poder resolver, né? Que a gente esquece. E aí o resultado não pode ser outro, né? A gente fica chato, a gente adoece, a gente briga, porque a gente está se distanciando muito do que é ser o ser humano, né? Do que é ser natural. Tem um professor colega meu que ele chamou a gente para fazer um passeio, essas trilhas, essas coisas assim. Eu considero radical, né? Ele não considera, não. Dar umas voltas assim, umas trilhas, umas coisas bem. Subir uma serra, tomar banho numa cachoeira. Aí eu digo, olha, professor, eu tenho muito interesse, mas eu preciso ver com o pessoal se eles topam. E também precisamos ser responsáveis que esse período, junho, julho, agosto, é um período mais frio, um pouco mais chuvoso aqui na nossa região. Então, quando for ali pelo mês de setembro, a gente pode começar, mas antes disso não temos nenhuma pretensão, não, né, por enquanto, né? Porque, não, professor, é porque quando vocês forem fazer esse passeio, porque vocês não meditam lá andando também? Eu digo, sim, é o que Thiago. Não ia chegar nunca lá no topo da montanha, né? Isso hoje vai ser sensacional, professor. Eu digo, sim, porque é uma paisagem, são paisagens muito bonitas, sim, entendo. Aí eu disse, mas o único zazen que a gente pode encontrar lá em cima é o que a gente levar, né? O Zen tem esse ditado assim, né? O zazen que a gente vai encontrar lá em cima é o que a gente levar, sabe? E tem dia que a gente tá assim meio que no reino dos infernos, né? A gente só quer brigar com as pessoas. Você pega uma pessoa no dia que tem uma veia boa de briga, né? Aí dá mesmo certo, ó. E é bom que não tem pra onde voltar, tem que sair todo mundo junto, tem que voltar todo mundo junto também. Brigados ou em paz, né? A menos que apareça um sadu lá na hora e querendo, eu vou ficar por aqui mesmo e tá tudo ok, né? Muito interessante assim, a fantasia que as pessoas têm, né? Que lá em cima o zazen vai ser melhor do que aqui embaixo, como se estivesse embaixo e em cima, né? Tem ao mesmo tempo não tem, né? Tem ao mesmo tempo não tem. Você gostou da aula de domingo?
É um pouco estranho, não? Não, sabe? Interessante, né? Para contextualizar as pessoas aqui, a gente tem um curso de ensinamentos essenciais do budismo, e domingo passado foi sobre os 6 reinos da existência, né? E para um monge zen falar sobre os reinos da existência é muito difícil, né? Porque o zen é aquela tradição que está preocupado com aqui e o agora, né? Porque o aqui e o agora tem o passado, tem o presente e tem o futuro também, né? Então você não sabe o quanto é difícil. Eu até contei uma história no final, né? Para mostrar o quanto é difícil, uma história que tem. Diz que um monge chegou um rei chegou num monge e disse: Monge, perguntou sobre depois da morte, né? Como é o mundo depois da morte? O monge diz: Eu não sei. Mas você é um monge, você é um mestre espiritual. Como é que você não sabe? Aí o monge disse: Eu não sei, eu sou um monge zen vivo. Se fosse morto, eu saberia. Tem umas coisas assim do zen que são. Não vontade de bater assim, né? Tão boa que é. Aquela que você fala também que o Zen vai até antes da morte. É, até antes da morte, entendeu? Depois aí fica muito difícil pra gente, né? Entendeu? Mas é verdade, né? O zen não se predispõe muito a falar dessas coisas muito abstratas, não, né? Mas eu estava conversando aqui, faz uns 15 dias, sei lá, da dificuldade que às vezes a gente tem de compartilhar os estudos, né? De estudar temas que às vezes a tradição não entra muito, não adentra muito, né? Mas só que os ensinamentos sobre os 6 reinos, ou sobre os reinos da existência, o Buda falava, né? O Buda falava que existe inúmeras formas de existir. Nos textos diz que a gente já viveu tanto que não há nenhuma forma de vida que a gente não tenha sido experienciado no passado, de tanto que a gente já viveu. Ele, o Buda de atrevido diz mais, ele disse assim: nós já nascemos tantas vezes que todos os seres um dia foram nosso pai ou nossa mãe. Olha, somos uma família só. Não é bonito, né? É, matou a família. É interessante essa visão assim, né? A gente já nasceu tanto que muito possivelmente a gente já se encontrou outras vezes, né? Em diferentes lugares, em diferentes situações assim, né? Tem uma coisa que as tradições vivenciam, é que quando o mestre ele encontra o verdadeiro discípulo, o mestre vê, tá entendendo? O discípulo, aquele que vai suceder, né? E é bonita essa história, né? Eu acho que teve uma novela na Globo que mostrou isso uma vez. Acho que Joia Rara, se não me engano, alguma coisa assim, né? Então, assim, essas coisas metafísicas, assim, essas coisas mais espirituais, não é que elas não existem, né? Essas coisas existem, mas a gente às vezes não entra muito nesses detalhes, né? Porque eu compreendo assim, que às vezes gera uma curiosidade tão grande que a gente se desvincula do dia a dia, né? Das coisas que estamos aqui e agora. Como é que a gente pode dar prece a esse momento? Olha, é o seguinte, vocês ficam aí, por favor, que eu vou agora saber sobre o reino dos espíritos famintos. Aí eu deixo de viver todas as coisas que tem para viver, o relacionamento com as pessoas, para ficar só no campo da imaginação. Repito, estudar é muito importante, compreender as coisas é muito importante, mas como a gente vive o dia a dia, é mais importante ainda. E na aula de domingo foi bem o tema, assim, sabe? A gente precisa ter cuidado na nossa interação com as pessoas, sabe? É muito importante construir as coisas, ter as coisas, mas como é que a gente vai construindo, vivendo, tendo as coisas e cria uma interdependência positiva com todo mundo? Porque a nossa interação é que vai nos ajudar, vai nos manter, vai nos dar suporte e também pode nos puxar. Eu me lembro do meu primeiro professor, ele dizia assim, Iko Sensei, maravilhoso, ele era bem objetivo, direto, ele dizia: não se preocupe, quando você estiver saindo para o zazen, vai alguém bater na sua porta e vai lhe chamar para fazer alguma coisa. Quando tinha retiro, menino, era desse jeito que acontecia, entendeu? Porque nós temos uma interação, né? Nós temos uma interdependência, né? Então é natural que em determinados momentos essa interdependência bata na nossa porta. E se a gente pegar alguém que não compreende, né? Ainda bem que eu tenho um pai e uma mãe que compreendem, né? Porque é difícil, né? Às vezes tem datas comemorativas, a gente não pode estar lá o tempo inteiro, né? Tem aniversário, a gente não pode estar lá o tempo inteiro, né? Porque a gente que é monge, a gente tem outras obrigações também, né? Pois
Por isso que a gente precisa muito, sabe assim, aproveitar as relações que a gente tem, as pessoas que a gente tem, sabe? Cuidar da nossa interdependência, da nossa interação, né? Eu não sei o que vocês pensam quando eu digo isso, né? Cuidar realmente das relações que a gente tem, né? Porque será que a gente tem uma aversão a determinado tipo de pessoa e outra a gente gosta de graça? Não tem isso, né? Nossa, fulano eu gosto de graça. É só uma sintonia, né? Parece que a energia de um movimento assim e a sua é o contrário. Dá um choque assim, sei lá, uma coisa. Né? Mas a vida é isso mesmo, né? É interessante que pela primeira vez eu vi uma bomba de São João. Não sei se vocês ouviram. Foi a primeira que eu vi esse ano. E eu estava antes de começar o Zazen ali olhando a programação e a gente vai ter só mais 3 sábados. Não, só mais 2 sábados além desse. E sempre quando é no mês de junho, ali perto do São João, a gente encerra as atividades, dá um tempo, dá um descanso de férias, ou muda a programação para poder se ajustar algumas coisas. Porque daqui a pouco não deveria ter fogueira, mas ainda se faz fogueira. O cara tá aqui no Zazen, um abençoado, solta uma bomba, o cara pensa que está no reino dos infernos, pensa que está. Mas diz que a nossa festa é comemorativa, né? Liberaram de novo? Eita, pronto, aí vamos todos. É, não é? Então é assim, né? E a gente vê, sabe? Teu nome, Camila? Camila. Mas é igual no Reino dos Infernos, tem isso mesmo. Sabe, Camila, assim, eu sempre digo isso nesse período do ano, a gente vê as datas se repetindo, sabe? As bombas, a gente soltando as bombas, comendo canjica, eu adoro. Pamonha, milho verde, aí fogueira, não sei o quê, tudo se repetindo, sabe assim, tudo cíclico. E a gente naturalizou esse ciclo, sabe? A gente introjetou isso como se fosse uma coisa natural, né? Tem realmente o aspecto da natureza, né? Manhã, tarde, noite, as estações do ano. Mas só que a gente também tem essas coisas muito naturais em nós, de coisas que nos atrapalham, de coisas que fazem com que a gente não veja as coisas como as coisas são. Eu me lembro que uma vez a monja disse uma coisa tão interessante para a gente encerrar aqui, assim, ela disse, nós temos hábitos que a gente nem imagina, mas quando a gente imagina, quando a gente percebe que tem e tenta mudar, a gente começa a perceber a força daquele hábito em nós, ou seja, a força do condicionamento em nós. E o condicionamento, e a gente é ser humano, né? O ser humano ele é movido por condições, né? Por condicionamentos, né? A gente é regido por causas e condições. Veja, se a gente não tivesse causas e condições, não estaria aqui, né? Se sua interdependência, nesse momento que você veio para cá, se estivesse mais forte em outra área, você estaria lá, você não estaria aqui, não é? Então, assim, quando a gente passa a entender a interação das coisas, a força que as coisas têm sobre nós, como a gente também age sobre as coisas, a nossa visão do mundo, assim, fica uma coisa, assim, impressionante. E a gente não precisou fazer nada de não natural. A gente apenas o que entendeu, compreendeu como se dá a interação que a gente tem com as pessoas, com a vida, tá entendendo? É importante que você analise isso no seu dia a dia, sabe? Como que é a sua interação. Quem é que levanta a tua energia, quem é que baixa a tua energia, né? O que é que te faz vibrar, o que é que te faz. Porque isso tem, né? Isso tem. É importante que a gente consiga perceber isso, né? E a gente vai vendo as coisas se repetindo. São João, São Pedro, aí as outras datas comemorativas, setembro, 7 de setembro, feriadão de outubro, que a gente aqui em Campinas chama a mini férias, né? Porque tem um feriado relativamente bom. E vai tudo se repetindo, e a gente repetindo junto com todo esse processo, sabe? Tudo muito natural, como respirar. Só que tem coisas que são naturais em nós que não são legais, né? A gente precisa ver e procurar deixar aquilo morrer um pouquinho, né? Adormecer aquela semente. Adormecer aquela semente. Hoje o padre não tocou, não, o sino. Acho que o padre esqueceu de tocar o sino da igreja ali. Geralmente, quando a gente está acabando os zazen, tem um sino lá na igreja que toca, né? A interação das coisas. Então é isso, pessoal.
Eu acho que vocês não tinham um sábado mais divertido para participar, em pleno São João, onde teve Nivaldo. Vocês conhecem Nivaldo? Nivaldo veio fazer um show aqui em Campina Grande. Não conhece Nivaldo? Nivaldo é Gustavo Lima. O nome verdadeiro dele é Nivaldo. Não é interessante, né? Mas aí ele não aceita o nome. Será que ele recebeu preceitos budistas e o professor dele botou o nome Nivaldo? Pode ter sido, e eu não saiba também. Mas é isso. Se vocês puderem ir ao Parque do Povo, vocês vão, certo? Para valorizar a cultura local. Só para ver, tirar uma foto, sei lá, interagir, sabe? Assim, você não precisa participar do processo todo também, não, né? Mas você ir lá, você vê como estão as coisas. Eu estava pensando, hoje minha filha disse, olha, reformaram lá, eu vi que o senhor tinha uma foto quando era pequenininho, lá na fonte, na fonte. Ah, eu vi uma foto, que meu pai mostrou uma foto que eu tinha na fonte, né? Meu pai conta a história que um domingo ele me levou, aí fizeram uma foto minha e disse, vai mais para trás, mais para trás. Aí eu caí, bicho, naquela danada daquela fonte, naquela água, tu acredita? Aí eu vou fazer o mesmo com ela, vou dizer, Ananda, vai mais para lá. O karma se repetindo aí. É assim, eu sou muito na minha, não gosto muito de festas, não, mas às vezes eu preciso. Pronto, qualquer dia eu vou ter que levar minha filha lá, tudo mais. Hoje mesmo, talvez ela vá, né? No dia de Alok. Não, mas de Alok eu não vou, não, porque ele me decepcionou ano passado, não vou, não. Então, assim, é sério, sabe? Assim, você viver, sabe? Quando a gente tá azedo, a gente azeda tudo, sabe? Nada presta. Nada presta. Quando a gente tá com gosto de estado de bisco, as coisas de fora não prestam, tá entendendo? Essa visão condicionada que a gente tem, né? E às vezes a gente sair dessa postura firme que a gente tem, eu não vou, nada presta. Quando a gente sai disso, a gente consegue ir para os ambientes sem levar aquelas flechadas que a gente, quando está armado, a gente leva, sabe? Sabe quando a gente vai no canto que a gente não quer ir, que a gente vai, mas vai todo destruído? Não é assim, não é? Nossa Senhora, parece o reino. Tem um reino lá que a gente estudou a semana passada, o Reino dos Infernos, que tem umas árvores bem lindas, aí umas moças bonitas, uns rapazes bonitos, chamam, convidam o cara para subir, a moça para subir, para desfrutar do prazer, coisa maravilhosa, né? Aí diz quando o cara chega lá em cima, aí aquele C desce, só que as folhas são cortantes. Aí você chegou lá em cima todo cortado, quando você chegou lá em cima, aí é o C voltou e pede para você descer, você se esborracha mais uma vez. Olha que coisa. Mas e quando você vai para os cantos, sem estar armado, sabe? Você deixar o momento fluir pelo momento. Para quem não gosta, é difícil, mas é uma prática, é uma atividade, entendeu? Eu sou professor, eu sei o que é dar aula para aluno que não quer assistir aula também. E eu preciso fazer com que aqueles momentos fiquem agradáveis também, né? Já pensou que o cabo entra todo armado aí? Isso. Aí isso dá trabalhar. Os são as maravilhas, né? O reino dos deuses. Mas é isso, sabe assim, aproveitar enquanto a gente está vivo, sabe? A vida é preciosa demais para o cara jogar fora. A vida é preciosa demais para jogar fora. E ter responsabilidade, né? Com a vida sua e dos outros também, né? Sozinho perdeu agora há pouco um amigo, foi que estudou com ele. Uma morte bem difícil. E assim, já pensou se você tem um elo com a pessoa forte e você não vive esse elo? Aí acaba assim. Eu me lembro uma frase que eu vi de um porteiro uma vez. Ele disse: Ah, ninguém tem tempo para nada, para se encontrar, mas quando morre, todo mundo arruma um tempo para ir. Porque não tem tempo para viver, para se encontrar enquanto estão vivos. Só se dedicar ao trabalho, ao estudo. Mas depois morre. Se morrer cheio de raiva, ferrou-se. Porque o momento da morte é muito importante. Então, realmente, assim, ter responsabilidade, né, nos relacionamentos, viver, né? Faz tanto tempo que eu vi uma pessoa, vai lá, faz uma visita, leva um mimo, um presentinho para a pessoa, uma flor, uma flor. A flor é importante, mas o mais importante é o gesto que as pessoas fazem, tá entendendo? O gesto fala muito, muito mesmo, muito.
E a flor significa a impermanência, né? A beleza. Mas faz parte da vida. Mas é assim, entendeu? Mas o gesto de você ter lembrado, de você ter pego, de você ter cuidado, de você. Isso é. A gente deveria viver assim, tá entendendo? Com esse olhar, com essa doçura, sabe? O Buda fala, né, lá no Sutra, no Parinirvana, que é o último sutra do Buda, né, o último ensinamento do Buda. A gente precisa ser como uma abelha. A abelha pega da flor só a parte que precisa e não machuca a flor. A gente deveria ter os relacionamentos assim, né, sem machucar as pessoas. Mas a gente é cheio de veneno, de vez em quando a gente vai lá e joga o veneno, né? Aí depois a gente vai lá e diz, não, tomou fogo. Mas a vida é assim, sabe? Eu nunca fui muito de gostar de viver, não, sabe? Mas depois que eu pratiquei com a monja, ela me ensinou a ter esse prazer de viver, sabe? A esperança no dia que vem, sabe? A esperança não, amanhã. Não é aquela esperança boba, não, amanhã vai tudo dar certo. Não, pode ser que amanhã dê tudo errado. Mas a gente sabe que existe uma potencialidade para as coisas, né? O gesto pessoal é muito importante, entendeu? Essa... Obrigado a vocês. Vamos encerrar. Os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado. Pessoal que está em casa, um abraço, até logo.